Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de caridade. Que Jesus os abençoe. Vamos também abraçando e envolvendo os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, de suas casas ou de onde estiverem. Recebam o nosso carinho, nosso abraço em Jesus. Antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, nós vamos os nossos recadinhos de sempre. Para aqueles que estão vindo pela nossa casa pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Que o Pai os abençoe e que Jesus ilumine os vossos corações. E nós esperamos que vocês encontrem tudo o que vieram buscar, né? Em forma de aconchego, de esperança, de revitalização das suas energias. A nossa casa tem atividade todos os dias, meus irmãos, menos as sextas-feiras. Então, a segunda-feira é nesse horário, amanhã também, terça-feira, também é nesse horário, às 20 horas, né? Quarta-feira é às 14 horas, para aqueles que gostam de vir durante o dia. Às 14 horas nós temos atividades também como esta, palestras e passes. O sábado também nós temos palestras e passes às 15 horas, perfeito? E o domingo é às 10 horas da manhã, com a diferença que nós reservamos um espaço para as crianças que acompanham os pais, né? Aqueles que quiserem vir trazer as suas crianças no domingo, 10 horas da manhã, podem trazê-los. E enquanto vocês assistem aqui às palestras, as crianças acompanham uma atividade específica para elas, tá? Voltada para o aprendizado, para o evangelho, nós chamamos de evangelização infantil, perfeito? Aqueles que quiserem conversar conosco, querem bater um papo, né, sobre a doutrina ou algum problema que está passando, esclarecimentos, é só vir nesses dias que nós dissemos, meia horinha antes, pedir para os nossos plantonistas que querem conversar. Nós aí temos sempre uns plantonistas esperando por vocês, ok? O que mais nós temos aqui? Nós temos aí o curso preparatório de Espiritismo para aqueles que estão chegando na casa e querem tomar pé da doutrina. Nós iniciamos agora esse curso preparatório. Ele iniciou dia 6 de agosto. Está acontecendo às 16 horas, 4 horas da tarde, no sábado, ok? Então encerra a palestra e já começa o curso preparatório aí para quem quer entender um pouquinho, quer iniciar, quer começar a entender um pouco mais da doutrina. Não é um curso, tá? É uma palestra introdutória, tá? Na sexta-feira, é aqui, às 19h30, nós temos um trabalho específico voltado para dependentes de toda a ordem, tá? Para os dependentes e seus familiares, porque nós sabemos que geralmente na família de dependentes químicos ou dependentes de qualquer vício, a família é sempre afetada. Então nós convidamos também a família a participar desse trabalho, 19h30. É um trabalho de apoio, não é um trabalho doutrinário, tá? É um trabalho voltado realmente para o apoio das pessoas, o apoio de quem está com problema e o apoio também para os familiares, tá? Tem uma palestra, tem todo um grupo aqui que está trabalhando com isso, profissionais especializados também, acostumados com a problemática, e são pessoas que estão acostumadas a conversar, a dar apoio realmente, sustentação, tá? Para essas pessoas que estão passando por essa problemática, né? Que nós sabemos que são muitos hoje, né? Deixa eu ver aqui, o que mais que nós temos para avisá-los aqui. A nossa casa também, ela se dedica à assistência social. Nós estamos distribuindo cestas básicas para 62 famílias já, né? Graças a Deus, esse sábado distribuímos, foi uma alegria, conseguimos atender todo mundo, porque nós mudamos um pouco a nossa logística, e nós ficamos contentes porque tudo funcionou muito bem, não é isso? E nós conseguimos atender essas 60 famílias. Aqueles que estão colaborando, muito obrigado. Continue colaborando, trazendo alimentos não perecíveis para a gente compor essas cestas, tá bom? E a distribuição é o segundo sábado de todos os meses, né? Cada mês, segundo sábado, se vocês quiserem vir, assistir, acompanhar, sejam todos bem-vindos também, é aberto, tá? E não podemos deixar também de lembrar da importância da prática do Evangelho no lar. Nós, da família espírita, sempre aconselhamos nossos irmãos que adentram nossa casa a iniciarem o cultivo do Evangelho no lar na sua casa, porque você estará abrindo as portas do seu lar para os irmãos do plano maior, estão convidando, fazendo um convite para que eles também estejam lá no seu lar, tá bom? Naqueles instantes, né? Higienizando a casa, limpando o ambiente,
e vocês com certeza estarão fazendo novas amizades em planos que vocês não imaginam. Aqueles que passaram pelo plantão talvez queiram receber passe à distância para algum parente que esteja acamado, que não pode vir ao centro. Isso também pode. Nós lembramos que isso deve ser solicitado nessa palestrinha aí, né, com os nossos irmãos do atendimento fraterno, tá? Avisá-los que vocês têm parentes que gostariam de receber o passe à distância. Aí vocês vão receber um cartãozinho para quando vocês receberem o passe, vocês avisarem que vocês têm que receber o passe à distância. Os demais podem estar fazendo a mesma coisa, vibrando pelos seus entes queridos que não estão aqui, que não puderam vir, mas que necessitam, aqui mesmo na palestra, na hora das nossas vibrações, tá bom? A gente vai encerrar a palestra e teremos vibrações. Esse é um momento propício para a gente pensar, imaginar e enviar as nossas menores energias a todos aqueles que nós queremos que sejam alcançados pelas bênçãos daqui irradiadas, ok? Muito bem, então tá aí os recadinhos. Nós vamos então procurando nos ficar o mais confortável possível em nossos assentos. Vamos procurar buscar aquele relaxamento gostoso, já sentindo o envolvimento dos irmãos espirituais que há muito estão aqui na nossa casa, preparando o nosso ambiente para os trabalhos da noite. Vamos tranquilizando, e nós sempre convidamos a todos para que cerrem levemente as pálpebras, para que esse contato com os nossos irmãos seja mais íntimo, seja mais tranquilo, para que nós possamos sentir as energias dos nossos irmãos que nos envolvem nesses instantes. E desde esses instantes iniciais da nossa atividade, eles já estão conosco, nos envolvendo. E assim, tranquilos e serenos, nós vamos elevando nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Com Jesus vivo nas nossas telas mentais. Porque Jesus é o nosso irmão, o nosso mestre. E é através dele que nós chegamos ao Pai. E pedimos: querido amigo, irmão maior, querido Jesus, estamos aqui mais uma vez, nesta casa de caridade, rogando as suas bênçãos e as suas luzes para nossas tarefas desta noite. Ampara-nos, ó Mestre, através dos seus mensageiros da luz. Envolva os nossos guias, os nossos mentores, os nossos guardiões, os nossos anjos guardiões. Envolva-nos a todos com a tua luz e com o teu amor. E que hoje possamos receber tudo aquilo que viemos buscar, Senhor Jesus, se for do nosso merecimento. Que possamos fazer por merecer. Que essa paz nos envolva. Amplie a nossa capacidade de compreensão das lições do teu santo Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje, para o nosso aprendizado, a palestra será proferida pelo nosso irmão José Roberto, que já está aqui conosco. É do livro Religião dos Espíritos, né, do nosso querido Emmanuel, isso, né? E o tema será Esquecimento e Reencarnação, se não me engano, né, José Roberto? Exatamente, esquecimento e reencarnação. Vamos envolver o nosso irmão José Roberto em muito amor e muito carinho para que ele seja feliz na sua exposição. Zé, por favor. Boa noite a todos, queridos irmãos de Jesus, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos assistem via internet. Nós vamos hoje abordar um tema do livro Religião dos Espíritos. Esse livro ele foi composto através de várias reuniões públicas que o Chico realizava, e cada reunião pública se estudava uma questão do Livro dos Espíritos. E justamente na reunião pública do dia 22 de junho de 1959, Emmanuel trouxe à luz a questão 392 do Livro dos Espíritos, que fala da reencarnação e esquecimento. Vamos lembrar a máxima kardeciana que diz: nascer, morrer, renascer e ainda progredir continuadamente. Essa é a lei. Sem essa forma não há evolução. E Kardec fala de uma forma muito professoral
porque ele está lastreado nos ensinamentos dos Espíritos, através das obras da codificação, que se iniciou com o Livro dos Espíritos em 1857. Nessa oportunidade, Kardec formulou 500 perguntas aos espíritos, diversos médiuns em diversos lugares distantes. Um médium não conhecia o outro, possivelmente conhecia, mas as perguntas eram formuladas de forma que não houvesse comunicação entre eles. E os espíritos responderam a Kardec essas 500 perguntas de uma forma assim coerente, não necessariamente dentro da mesma grafia, mas dentro do mesmo sentido, dando uma resposta muito exata e muito coerente naquela direção. Não satisfeito, Kardec ampliou para 1019, porque Kardec, sendo um educador e ele sendo um pedagogo, ele organizou de uma certa maneira todas essas questões de forma que pudessem trazer a compreensão de uma forma lógica, de uma forma sequencial. Tanto que ele divide o Livro dos Espíritos em 4 partes. Na primeira parte, ele fala da criação. E a primeira pergunta que ele faz aos espíritos não é quem é Deus. Porque a tradição que nós temos de aprendizado através da Igreja Católica é que Deus é uma figura antropomórfica, porque diz que nós somos criados à sua imagem e semelhança, mas não é na imagem e semelhança física. Então Kardec formula a pergunta: o que é Deus? Os espíritos respondem que é o princípio de todas as coisas, soberanamente bom e justo. Posteriormente, Kardec divide ainda nesse livro do mundo dos espíritos, o mundo espiritual. E justamente nessa questão do mundo dos espíritos, o mundo espiritual, é que se insere hoje a nossa exposição. Posteriormente vem o terceiro livro, que são as leis morais, que fala da lei do trabalho, da lei da procriação e assim por diante. E o último livro, que é as esperanças e consolações, que é aquilo que nós sempre vemos buscar, esperanças e consolações. Porque nós temos dúvidas de onde nós viemos, para onde nós estamos nos dirigindo. Qual é o nosso início e qual é a nossa finalidade, qual é o nosso destino. Esse é o único destino que existe realmente, não o destino escrito em pedra que vai determinar os momentos da nossa vida aqui no planeta, mas o destino, a nossa destinação, que é a perfeição, a esfera crística onde se encontra o nosso mestre, querido mestre Jesus. E essa encarnação que nós falamos, essa volta à vida material, isso não se dá somente conosco, que somos os espíritos encarnados, que nós temos uma matéria, nós pertencemos à classe nominal. A criação, ela é incessante, a criação não para. O Criador está criando constantemente, tanto que nós vemos que o universo é um universo em expansão. Nós não temos nem ideia, pela nossa própria condição, de entendermos o universo. Se nós não podemos entender exatamente o que é o nosso Criador, temos que confiar que é o princípio de todas as coisas, entender que Ele é soberanamente bom e justo, que Ele é nosso Pai. Nós não temos condição de entender o que é o universo. A nossa condição ainda não permite que isso aconteça. Mas a criação é sempre incessante. Por quê? Nós vemos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e, finalmente, nós aqui que somos pertencentes ao reino hominal. Quando nós falamos do princípio da criação, o Dr. Ricardo de Bernardes, ele explica muito bem. Até uma borboletinha, um inseto, é um princípio inteligente que está se desenvolvendo ali. Quando uma borboletinha morre, aquele princípio vai e volta imediatamente, porque ele não tem o que ele chama de energia cinética. O contrário dos animais, que já tem um pouco mais de energia cinética. E vai se desenvolvendo. Não que nós vamos dizer que nós somos nem borboleta, nem cachorro, nem nada. Muito pelo contrário. Esse é o desenvolvimento que acontece, que há necessidade da volta à matéria para que haja o desenvolvimento. Quando nós estamos aptos, quando nós estamos prontos, adquirimos a razão, isso sim, nós somos espíritos, aí sim nós podemos nos considerar espíritos, uma individualidade que já vem desde lá da criação, aí nós vamos habitar ao nosso organismo físico.
Então, o princípio que anima é sempre o mesmo. E o Kardec explica na questão 597A, os espíritos explicam a Kardec, que até para os animais o princípio é o mesmo. Só que eles não são... Ele compara o seguinte, que os animais estão tão distante de nós em desenvolvimento, quanto nós estamos distante de Deus. Imagina a distância que nós temos do Criador. Mas existe essa condição sempre da renovação. O objetivo da encarnação é, portanto, o desenvolvimento. Nós estamos aqui sempre reencarnando para que haja o desenvolvimento. Jesus mesmo esclarece a Nicodemos, no Evangelho de Mateus, por exemplo, quando Jesus vai se encontrar com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, pertencia ao Sinédrio. E Jesus era um mestre, Jesus era aquele que realmente, embora contestado, todos os admiravam pela sua sabedoria. Então ele vai encontrar, porque assim como nós temos as nossas dúvidas, viemos à busca nos esclarecimentos da doutrina espírita, que nos traz essa luz, que nos traz esse direcionamento, Nicodemos procura Jesus durante a noite, sem que ninguém o saiba, e pergunta a Jesus: mestre, como se pode alcançar o reino dos céus? Ou seja, como se pode alcançar a perfeição? O reino dos céus seria a perfeição. E Jesus diz para ele: em verdade vos digo, somente alcançará o reino dos céus aquele que nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu nada, disse: como, mestre? Como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus diz: o que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. Então ele separa muito bem, mostrando que a reencarnação é o caminho para a nossa evolução, a necessidade da reencarnação para que possamos evoluir. E nessa forma, possivelmente Nicodemos não entendeu o que Jesus quis dizer, porque não estávamos preparados naquele momento, nós que evidentemente estivemos alguns, né, ou quase que a totalidade estivemos naqueles momentos encarnados, né, não conseguimos entender. Então, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a Kardec que o objetivo da encarnação dos Espíritos é alcançar a perfeição. E aí, pergunta o seguinte: quantas encarnações é necessário? Os Espíritos não sabem dizer quantas, dizem muitas, múltiplas reencarnações. Nós mesmos, estamos aqui não pela primeira vez. Nós já reencarnamos tantas e tantas vezes ainda, em vidas pretéritas. E aí vem ainda a segunda questão do esquecimento. Nós não nos lembramos, mas tivemos múltiplas encarnações. E nessas encarnações nós estamos adquirindo experiência, vivência, e fomos acumulando conhecimentos. Os Espíritos dizem para Kardec que para uns a encarnação serve como uma expiação, ou provas, para outros uma missão. Ora, sabemos que é assim. Jesus, por exemplo, não foi expiação nem prova. Esses espíritos de alta hierarquia que aqui estiveram conosco também não. Não podemos dizer o mesmo de Chico Xavier. É lógico que, estando nessa fase evolutiva, ele vai adquirindo mais méritos, mais condições para alçar o seu desenvolvimento. E a encarnação serve para que possamos cumprir os desígnios do Criador. Porque nós somos co-criadores, nós somos obras da criação, e nós somos verdadeiros auxiliares do Criador no desenvolvimento de todo esse composto que esse universo todo. Não vamos falar só do planeta Terra, mas do universo todo, porque existem muitos mundos, existem muitas moradas, existem outras dimensões da matéria que nós desconhecemos. Existem ainda os mundos primitivos,
o qual nós já fomos uma vez. Quem conhece, quem já ouviu falar, pelo menos, um pouco da história da formação do planeta Terra, sabe que aqui viveram espécies já em extinção, viveram os homens primitivos, os homens das cavernas, passamos por várias etapas da nossa evolução. E aqui nós estivemos também, ou aqui ou em outro lugar, em outro planeta, outra esfera, estivemos encarnados nessa condição de planeta primitivo. Hoje nós estamos na condição do planeta de provas e expiações, que já é um degrau acima do planeta primitivo, mas nós ainda estamos a caminho da evolução. Nós estamos trabalhando agora para sermos um planeta de regeneração. Aí pergunta, né, que Kardec pergunta aos espíritos a necessidade, né, da reencarnação, e se o espírito encarnado perde a lembrança do passado. Sim, o espírito, quando encarnado, ele perde a lembrança do passado. Por qual razão? Se nós tivéssemos a lembrança de encarnações passadas, nós saberíamos, não precisaria estar aqui no centro espírita buscando o conhecimento. Não precisaríamos estar trabalhando no campo da fraternidade e do amor para buscar a evolução. Porque nós faríamos isso de maneira automática. Se nós soubéssemos dos compromissos assumidos na espiritualidade, que teríamos que ser fraternos, ajudar as pessoas, ajudar o nosso irmão necessitado, que mérito haveria nisso? Não haveria mérito nenhum. Lembrem-se da passagem do óbolo da viúva. Quando aquela viúva deposita naquele lugar que se depositava gasofilácio, lugar que depositava as esmolas, ela depositou um centil, que correspondia ao dinheiro de hoje a 20 centavos. Enquanto que outros deitavam as mãos cheias, né? As mãos cheias de donativos, os fariseus. E Jesus diz, aquela viúva deu aquilo que lhe faz falta, não aquilo que lhe excede. Então, esse tem um merecimento maior. Então, quando nós fazemos alguma coisa, sem que esperemos alguma coisa em troca, isso sim cumpre os desígnios do Criador para a nossa evolução. Se nós soubéssemos que precisaríamos fazer isso, nós estaríamos fazendo isso tranquilamente. Pegaríamos aquilo que nos dispusemos e vamos dividir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e estamos em paz com a nossa consciência e vamos alcançar os reinos dos céus. Assim como faziam os fidalgos, os nobres, no passado, com as igrejas. Construíam igrejas. E eles tinham lá seus balcões privilegiados, onde eles poderiam assistir às missas, sem se misturar com o povo lá embaixo. Então eles estavam comprando, achavam que estavam comprando lugar no paraíso. E nós assim faríamos também. Por que o esquecimento do passado é necessário? Porque esse esquecimento do passado é momentâneo, é no momento da nossa encarnação. No momento em que nós desencarnarmos, estivermos libertos da matéria, nós vamos ter de volta toda a nossa consciência pregressa, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos. Hoje não sabemos o que fizemos no passado. Hoje nós nos queixamos das mazelas, por exemplo, que nós temos problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Não sabemos o que fizemos lá. Se nós estamos aqui nessas condições, é porque necessitamos passar por essas condições. E temos que entender a razão de passar por essas condições. Se nós não a entendermos, então de nada adianta. A doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. Não é uma escada que leva ao paraíso. Ela nos mostra a luz no final do túnel. Nos mostra a razão dos momentos que nós passamos, que nós vivenciamos nessa vida terrena. Nos mostra a razão que nós estamos inseridos numa sociedade como essa. Que nós estamos num mundo como esse. Porque como se nós fazemos parte da obra da criação, nós temos que desempenhar o papel como co-criadores, aquilo que Deus nos colocou latentes, as nossas virtudes. Temos que desenvolvê-las, do amor, da caridade, da fraternidade, do perdão. É para isso que aqui nós estamos.
Nós, como espíritos, quando nós somos espíritos, logicamente, libertos da matéria, quando retornamos à pátria espiritual, nós temos a consciência de tudo que nós fizemos. Quem participa dos trabalhos de orientações aos espíritos, sabe, aqueles espíritos que vêm desesperados, que vêm querendo saber por que estão nessas condições, etc, etc. Aí eles caem em si, e na sua consciência, eles têm o conhecimento da razão, por que eles estão passando aquela situação. Assim somos nós. Se nós pararmos para olhar para nós mesmos, olharmos um pouquinho para dentro, nós vamos saber por que nós passamos determinadas situações. Sócrates usava uma máxima que ele utilizou, que estava no portal do templo de Apolo, no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Se nós nos conhecermos, nós vamos saber o porquê que nós estamos passando por determinadas situações. E como é que nós podemos mudar os nossos rumos. Porque quando nós estamos na espiritualidade, quando é feito o nosso projeto reencarnatório, nós contamos com uma equipe que trabalha para isso. Nós participamos, nós logicamente temos que consentir. Daí o livre-arbítrio, a não ser encarnações compulsórias. Nós temos que consentir, e nós participamos desse projeto reencarnatório. No livro Os Missionários da Luz, André Luiz descreve num determinado local que é preparado para a reencarnação dos espíritos, que existem corpos tridimensionais, masculino e feminino, com os mínimos detalhes. E naqueles corpos tridimensionais, o Ministério da Reencarnação trabalha conosco para que possa amoldar a nossa matéria, a necessidade que nós temos como espírito, aquela matéria que nós vamos reencarnar, aquela matéria reencarnante. E nós concordamos com isso. Uma pergunta: poxa vida, será que nós voltamos aqui com muita tranquilidade? Possivelmente não. Possivelmente não voltamos, porque voltamos com uma responsabilidade muito grande. Porque no momento em que nós estivermos de acordo com todas as proposições, com relação à saúde, com relação ao nosso físico, com relação ao meio que nós vamos reencarnar, com relação ao desempenho que teremos nesse planeta, até a nossa própria profissão, até o nosso próprio meio que nós vamos atuar profissional, isso é determinado, porque isso faz parte, não que seja um destino e que nós vamos seguir exatamente aquilo. Por quê? Aquilo é um planejamento. Quando se faz um planejamento, se segue exatamente um planejamento, tenta-se seguir. O pior exemplo é o planejamento público, né? Que se fala do planejamento dos governos, dos presidentes, nunca se chega, né? Nós não queremos que isso aconteça com o nosso planejamento, por isso nós estamos aqui procurando nos esclarecer, como Kardec nos assevera: amai-vos e instruí-vos. Então nós estamos nos instruindo para que isso não ocorra, nós estamos adquirindo essa consciência. Então quando é determinado esse planejamento, tudo fica pré-estabelecido, tudo vai depender do nosso livre-arbítrio também. No momento em que nós na pátria espiritual, nós sabemos das nossas vidas passadas, e nem todas, porque em determinadas situações, André Luiz esclarece que nós temos que deixar no esquecimento algumas encarnações passadas, para que não venha a influenciar e a prejudicar as nossas escolhas nessa presente encarnação. Então se lembra de 2, 3, 4, quanto for necessário, encarnações passadas, para que nós possamos saber quais são as nossas necessidades. Nesse momento, nós entramos num estado de letargia. Todo aquele receio que nós temos, logicamente, ele vai permanecer, porque é uma viagem. Tanto quanto o receio da desencarnação é o da encarnação. Se nós temos o receio que chama da morte, nós temos também o receio da encarnação.
porque nós vamos estabelecer uma viagem com muita responsabilidade. Aí existe o quê? Existe o que se chama de miniaturização do espírito, ou seja, porque quando nós vamos reencarnar, e aí é importante esclarecimento, se tem o esquecimento e se reencarna naquele ser pequeno. E o nosso perispírito ele é amoldado naquela situação, ou seja, é miniaturizado, fica numa miniatura e volta. E aí nós vamos desenvolvendo à medida que os anos vão se passando. Nós vamos desenvolvendo, então nós vamos expandindo e adquirindo novamente a nossa consciência espiritual, sem nos lembrarmos das encarnações passadas. Nós não sabemos. Por isso que quando alguém fala, olha, você foi fulano, foi ciclano, gente, isso é especulação, né? Isso é um jogo de adivinhação, né? Então ninguém pode saber, absolutamente ninguém. A não ser em situações muito específicas, nesse trabalho de terapia de vidas passadas, mas feito assim com muito critério, em situações muito específicas. Porque o resto que está acontecendo aí se banalizou, então se fala de terapias de vidas passadas como se falasse nos tempos de Kardec, das mesas do jogo, das mesas girantes, como se falava no passado dos copos, essas bobagens todas, né? Então é uma coisa muito séria. Não há necessidade de saber. Se nós quisermos saber aquilo que nós fomos no passado, vamos analisar aquilo que nós somos hoje. Logicamente, nós vamos entender por que é que nós somos assim nesse momento e qual é a nossa necessidade. A memória, ela se encontra quando nós desencarnamos. Aqui encarnados, estamos esquecidos. Temos lampejos. Por que é que nós temos lampejos? Às vezes nós vemos um quadro na televisão de um país distante, parece que aquilo nos toca o coração. Por quê? Porque tem aqueles lampejos do passado, mas não que nós vamos ter a memória total do passado, vamos ter todas as informações do passado. Isso se chama o arquivo comum de todas as sensações. Arquivo comum de todas as sensações. Que Kant, né, que era um filósofo alemão, ele denominou esse arquivo como arquivo comum de todas as sensações, é o sensorium comune, que isso fica gravado no espírito. Diferente da nossa zona de remorso, como diz André Luiz, nossa zona de remorso é aquilo que nós arquivamos de todas as nossas mazelas. A nossa zona de remorso é o contrário, é alguma coisa que nós temos que ir limpando devagarzinho através das nossas ações, através das nossas boas ações, para que essas boas ações possam nos elevar, possam eliminar essas mazelas passadas. Não que vai haver o esquecimento. O espírito nunca vai esquecer de todas as suas experiências vividas nas encarnações sucessivas. Desde o primeiro momento que ele adquire a consciência, o livre-arbítrio, ele vai se lembrar por toda a sua imortalidade. Não a eternidade é de Deus. Toda a sua imortalidade. Nós somos criados imortais, não eternos. Nós não vamos mais desaparecer. Nós vamos nos caminhar para mundos superiores. Nós estamos em provas e expiações, vamos para a regeneração, vamos para os mundos felizes e vamos subir, por incrível que pareça, vamos subir as esferas crísticas. Então nunca essas experiências serão esquecidas, porque essas experiências serão utilizadas como aprendizado. Como nós, quando vamos a algum lugar, que nós cometemos um erro, por exemplo, erramos um caminho, quando nós vamos a algum lugar, nós vamos procurar não errar mais aquele caminho. Por quê? Porque aquilo ficou gravado. Nós temos aquilo gravado conosco. E dessa maneira o Espírito então grava tudo isso, né? E quando ele chega na evolução, ele tem plena consciência de tudo aquilo que ele arquivou, de todas aquelas experiências que ele vivenciou. Então os espíritos da esfera crística, sim, têm a noção de tudo isso. Porque senão, como é que esses espíritos como Jesus falariam, nos ensinariam de maneira tão professoral, de maneira tão soberana, sobre a nossa conduta, sobre o que deveríamos fazer para nos melhorarmos? No livro Missionários da Luz, o André Luiz com Alexandre, ele vai
trabalhei, esse livro fala muito das reencarnações. Esse livro fala muito das reencarnações. Depois do livro Nosso Lar, que muitos de vocês já leram, assistiram o filme, né? Tem os Mensageiros, são uma série de livros, né? Que vai ainda, possivelmente nós teremos o filme. O Wagner de Assis, o diretor do Nosso Lar, disse que estava trabalhando para ver se filmaria também os Mensageiros, né? E aí tem o terceiro livro que vem da série Missionários da Luz. Esse Missionários da Luz fala muito das reencarnações. E aí nós temos um exemplo assim muito importante, que eu costumo sempre citar, que é a reencarnação de um espírito que se chama Sigismundo. E esse espírito, lá na espiritualidade, ele sabe tudo. Ele está sabendo o que ele fez. E aqueles que estão preparados para serem seus pais, não sabem o que aconteceu. Mas tem gravado naquilo que nós falamos, que Kant denominou arquivo comum de todas as sensações, tem gravado as sensações das vivências do passado, da última vivência do passado. Por quê? Porque Sigismundo, ele assassinou aquele que vai recebê-lo como pai. E ele vai reencarnar para poder se ressarcir de todas as suas faltas, de toda aquela grande falta, mudando para amor toda aquela raiva, todo aquele ódio, toda aquela situação que veio aquele desfecho fatal, que foi o assassinato daquele que seria seu pai. E seu pai, né, o Adelino, que é o pai dele, a Raquel, que é a mãe, quando ele se aproxima para se harmonizar, ele sente. Ele não se lembra, mas ele tem a sensação, ele sente. E Sigismundo, claro, tem toda essa visão. No momento que Sigismundo reencarnar, ele vai desaparecer das suas lembranças. E aí então é a verdadeira prova. Aí que vai ser a verdade. Por isso que não pode. Por isso. Se ele soubesse, não, ele fala, agora eu vou fazer tudo direitinho aqui, não vou fazer mais nada, vou amar, mesmo que não gostasse do pai. Ele ia forçar uma situação para que amasse o pai. Não. Aquela situação para que ele desenvolva o verdadeiro amor pelo pai. Então veja como é que isso acontece. Existe uma outra situação muito importante que se fala de modelo organizador biológico, que é o perispírito, né? Conforme André Luiz nos esclarece, né? Tem a reencarnação de um espírito chamado Silvério. E Menassés é o orientador desse espírito que vai reencarnar. E Silvério tinha sérios problemas. Ele sabe que tinha sérios problemas nas últimas encarnações. A vaidade, o orgulho, né? Uma pessoa muito preocupada com tudo, que não conseguia realizar as suas tarefas a contento. Então o que acontece? Ele mesmo participa que vai reencarnar com um defeito na perna. E ele aceita, é claro, lá no mundo espiritual nós aceitamos tudo. A hora que chega aqui no momento da prova, aí é que o bicho pega, aí nós começamos a espernear, nós achamos que não é bem assim, nós não queremos isso, né? Mas nós escolhemos, é a nossa necessidade. Então, o Menassés comenta para o André Luiz, né? Esse defeito na perna vai envolvê-lo com boas preocupações, vai se preocupar com essa perna, vai deixar de lado a vaidade, o orgulho, e vai deixar de lado aquelas preocupações que não valem a pena. Olha a lição para nós aqui, né? Que nós sempre nos preocupamos com pequenas coisas e deixamos de nos preocupar com as coisas verdadeiras, né? E ainda, para que ele realmente cumpra a sua missão a contento, ele diz assim, não me volte aqui antes dos 70 anos, hein? Não me volte aqui, não vai fazer nada errado para desencarnar antes dos 70 anos, tem que ficar aos 70 anos. Ele não sabe disso, né? Mas ele vai ficar gravado no arquivo das suas sensações, aquilo todo, né? Então, meus queridos irmãos, a necessidade do esquecimento é primordial para o nosso sucesso. Senão nós estaríamos colando na prova. É levar o gabarito pronto para saber o que nós temos que fazer. E quando nós reencarnamos,
Não se iluda, nós escolhemos tudo isso que nós passamos. Ou no nosso lar, ou no nosso trabalho, na relação com a sociedade, ou com a nossa condição física. Principalmente quando nós temos o relacionamento, como é o caso do do Sigismundo, e Adelino e Raquel, né? A necessidade da harmonização. Porque esse é um caso típico de desafetos do passado. São espíritos desafetos do passado que estão reencarnando nesse momento. Daí a razão que nós não entendemos agora. Fala, poxa vida, né? Não me dou com o irmão, não me dou com fulano, com ciclano, né? Não me dou com a sogra, né? Normalmente. Mas acontece isso. Porque são desafetos do passado que estão nesse mesmo seio familiar para que possam adquirir, não que se possam amar possivelmente, mas que possam se reaproximar, que possam ter respeito. O amor já é uma segunda etapa que desenvolve. Talvez o amor cabe naqueles afetos do passado, aqueles afetos desarmônicos, aqueles que nós gostamos, amamos, mas estamos em desarmonia por alguma razão. Ou são, como eu sempre digo, ou não são palavras minhas, mas do Dr. Ricardo de Bernardes, são aqueles filhos fora do casamento, aqueles relacionamentos fora do... A gente se amava as pessoas, mas estão em desarmonia. Então vem agora como filho, como filha, como a própria esposa, tem que se harmonizar. Então fica aquele latente, fala, poxa vida, eu gosto tanto do meu filho, mas não me entendo com ele. Gosto tanto do meu irmão, mas, poxa vida, a gente não consegue se entender. Porque há necessidade de se harmonizar. E nós não lembramos. O esquecimento da reencarnação faz com que nós não lembremos de nada. E a doutrina espírita, então, nos esclarece. Como eu disse, não é a escada que leva à salvação, mas é a luz no fim do túnel, nós sabemos. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, esclarecedora. Nos traz a explicação para as nossas dúvidas que sempre tivemos e desde sempre. De onde viemos, como somos criados. Ele explica tudo. Explica a evolução material, evolução espiritual, evolução anímica, tudo. Nós temos na doutrina espírita explicação para tudo. Estudar é importante? Muito importante. Mas mais que importante é a transformação. Porque a doutrina espírita, meus irmãos, ela é baseada numa filosofia muito importante, que é a filosofia do Cristo. É uma filosofia cristã, do amor, da caridade, da fraternidade. Porque só o conhecimento, sem a prática do amor e da caridade, não funciona. Além de que nós temos uma outra sustentação, né? Que é o lado moral, o lado científico, que nos sustenta, que nos traz assim todas as explicações. Por isso, meus queridos irmãos, quando nós temos dúvidas, vamos procurar nos orientar nos evangelhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a interpretação dos evangelhos à luz da doutrina espírita. Vamos procurar estudar o livro dos Espíritos, para que possamos entender um pouco da nossa situação de hoje. E vamos procurar também nas obras complementares, que são as obras dos mundos espirituais constituídos, que com a graça do Senhor, né, como tudo nos é revelado devido ao tempo, nos foi trazido na década de 40 pela psicografia do Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, entre outros. Sim, meus queridos irmãos, nós vamos encerrando essa nossa conversa de hoje, né, esperando que alguma coisa sempre acrescenta ou sempre nos é relembrado, para que possamos sempre estar atentos para a nossa necessidade de evolução, a nossa necessidade da prática do amor e da caridade, de acordo com os princípios do Mestre Jesus. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Muito bem. Temos agora uma parte que nós reservamos, alguns minutos, para aqueles que quiserem fazer perguntas para o palestrante
ou acrescentar alguma coisa ao que foi dito, tá? Então, esse é o momento que nós abrimos para vocês se expressarem, perfeito? Fiquem à vontade, vocês estão em casa, ok? Alguém? É fazer o microfone que tem que falar também para os nossos irmãos lá da internet, eles têm que ouvir, pelo menos, né? O que nós estamos perguntando aqui sobre o tema. Alguém quer fazer alguma questão? Algum comentário? Não? Nossa irmã quer fazer. Por favor, fique à vontade. Eu queria saber, quando eu era muito pequena... Você fala no microfone, o pessoal está escutando lá, mas você fala alto para me escutar aqui também. Quando eu era pequena, eu tenho um irmão que já faleceu. E quando ele faleceu, ele tinha 27 anos. Só que ele tinha um problema de saúde que era epilepsia. E ele era uma pessoa inocente. Assim, aqui do outro lado, será que ele percebe que eu penso muito nele? Com toda certeza, né? Existe o Kardec, os espíritos conhecem a Kardec, que nós temos que o que nos liga ao mundo espiritual é a questão da sintonia. Então, quando você pensa bem, é lógico que não se pode pensar com pesar, tem que pensar bem, porque no momento que nós nos libertamos do organismo físico, nós voltamos à pátria espiritual. O que é lá? Quem assistiu o Nosso Lar? Assistiu o filme Nosso Lar? Então, deveria assistir ou ler o Nosso Lar, você vai ver que é uma continuidade. A vida continua nos outros planos. E lá ele prossegue. O fato de nós virmos aqui com algumas mazelas físicas ou de saúde, é uma necessidade que nós temos de expiação, na verdade, né? Isso daí ou seja, é purgar aquilo que nós temos de vida passada. É uma escolha. Não existe casualidade. Não existe, Jesus já disse que não cai uma folha da árvore sem a vontade de meu Pai. Ele fala de uma árvore que é a oliveira. Quantas milhares de folhas tem uma oliveira? Não sei quantas milhares, né? E o Criador sabe cada folhinha que cai. Então não existe casualidade. Isso é uma necessidade, a necessidade da reencarnação. Bom, não sei quanto tempo faz que seu irmão desencarnou? 30 anos. Então, dentro de um ciclo lógico, né, segundo-se, não existe um momento assim, momento estanque da reencarnação. Pode haver uma reencarnação muito imediata, mas tempo médio, né, que se fala é 70 anos, 60, 80 anos, 50, por aí de 50 para frente, né, é o tempo da reencarnação. Ninguém sabe, talvez já esteja reencarnado ou volta a reencarnar, né, dentro do próprio seio familiar ou como uma pessoa muito amiga. Então, com certeza, ele deve estar muito bem. Você sabe, quando você pensa nele, sempre com bons pensamentos, orações, nada pedindo. Não se pede nada para quem já desencarnou, porque senão vai pedir igual pedir para quem está aqui. Ó. A situação não mudou, ninguém vai te ajudar aqui. Mais alguém? Então tá bom. Então nós vamos ficando por aqui, já estamos 9 horas, né? Para a nossa segunda fase do nosso trabalho, que são os passos. Zé, muito obrigado mais uma vez, querido. Que Deus te abençoe, sempre trazendo grandes esclarecimentos, né, para nós sobre a doutrina, os ensinamentos de Jesus. Meus queridos, então, já que recebemos muito, nós também temos aqui como prática a gente doar um pouco de nós. E o que nós vamos colocar à disposição agora do plano espiritual? As nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, para que os nossos irmãos espirituais, de posse dessas nossas energias, dos nossos pensamentos, possam transformá-los em remédio para aqueles mais necessitados do que nós, que estão no plano espiritual, são irmãos nossos que estão necessitados em todos os cantos. E os mensageiros do Cristo vão a todos os lugares levar o remédio, a cura, para aqueles que já têm o merecimento. É assim, Pai de amor e bondade, que permitisse estar aqui esta noite, a todos nós. É que pedimos, Pai, as suas bênçãos e as suas luzes para todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que estejam. E começamos, Pai, pedindo as suas bênçãos para todas as nações, para todos os nossos irmãos de todos os países, independente de raça, religião ou da cor. Somos todos irmãos, Pai. Somos seus filhos bem-amados. E queremos vibrar por todos os nossos irmãos, principalmente por aqueles que estão passando por conflito, por guerras, por situações difíceis. Que a sua luz se faça, Pai,
nesses corações. Vibrar pelos nossos irmãos em humanidade, que estão nos hospitais, que estão nas prisões, que estão nas casas de repouso, nos hospícios, nos manicômios. Onde houver um irmão nosso necessitado da nossa ajuda, Pai, que se faça a vossa presença através dos seus mensageiros. Vamos envolver os nossos irmãos do plano espiritual que ainda se demoram aqui na crosta, que perambulam pela crosta, perdidos, que estão nos vales, que estão nos umbrais. Envolva-os, Pai, na tua luz, para que despertem para a necessidade de volver ao teu aprisco. Vamos envolver também os nossos irmãos do plano maior que nos acompanham, que todos nós os temos, que se interessam por nós, que possam nesses instantes receber um abraço fraterno em Jesus, para que eles sejam encorajados a continuarem trabalhando pela sua evolução. Vamos envolver os nossos amigos, nossos parentes, nas energias boas, aqueles que não puderam estar aqui, mas que nós sabemos que estão necessitados de paz, de harmonia, de saúde. Que os irmãos permitam que tudo isso seja levado até eles, onde quer que estejam nesses instantes. Vamos pensar no nosso lar, envolver a nossa casa em muita luz, imaginando Jesus adentrando em nosso lar pela porta da frente, iluminando todo o nosso lar, envolvendo todos aqueles que lá estão, renovando todas as energias, todo o ambiente. Vibremos intensamente pelo nosso lar. Saúde, harmonia. Vamos pedir pelos nossos ambientes de trabalho, vibrar pelos nossos colegas, pelos nossos superiores, pelos nossos subalternos. Paz para todos. Vibrar pela confraternização religiosa, para que um dia possamos entendermos todos como irmãos. Sejamos um só rebanho e um só pastor. Vibrar por todos os nossos amigos da espiritualidade que trabalham pela implantação do Evangelho de Jesus em nosso planeta, para que ele seja esse código divino de orientação para todos os nossos irmãos de boa vontade. E pedimos por esta casa de caridade, para que ela continue sendo esse nosso cantinho de paz e de amor, de encontro com os nossos amigos que nos acompanham do mais alto. E por fim, Pai, pedimos por nós mesmos. Pedimos a tua luz, a tua força, para continuarmos firmes, trabalhando pela nossa reforma íntima, trabalhando pela nossa evolução, Pai. Graças a Deus. E assim, meus amigos, pedimos licença ao plano maior para encerrarmos a nossa reunião de hoje, esta parte da nossa reunião, agradecidos a todos aqueles que aqui estiveram, aos nossos amigos do plano espiritual, a toda a espiritualidade amiga que nos ampara e nos intui, a Maria, nossa mãe, a Jesus, o nosso mestre, e a Deus, nosso Pai, que permitiu que mais uma vez estivéssemos aqui nessa casa de oração. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, nós pedimos que todos mantenham a tranquilidade, a harmonia, para que possamos receber os passes.